boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho no Lar, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a lição de hoje é o suicídio e a loucura. De modo que antes de adentrarmos ao estudo da lição, nós vamos fazer a elevação, hoje pedindo muita luz, paz e amor por toda a humanidade, sobretudo nesse momento de tanta dificuldade por conta da pandemia. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda. Vamos agradecendo a esse querido irmão de todas as horas, pedindo que esteja conosco em mais esta semana que se inicia, que possamos estar juntos trabalhando na vinha do Mestre Jesus, que possamos ser caridosos para com aqueles que nos cercam, generosos e bondosos em nossos corações. Vamos agradecendo também a Ismael, o anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. A Ismael pedimos que ilumine nossos passos, nossos caminhos, nos fortaleça através do Evangelho e nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Paulo de Tarso, Maria de Magdala, vocês que são nossos exemplos maior de humildade, em razão de terem seguido o Mestre Jesus, sem condicionantes, afastando de si os males, a maledicência, a maldade, suas más tendências, que nós possamos nos inspirar em vocês, irmãos, e que possamos assim nos melhorarmos enquanto pessoas. Agradecidos que estamos a vocês e pedindo que nos inspirem profundamente a seguir os passos do Mestre Jesus, pedimos nesse momento que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, que você possa dulcificar o nosso coração, os nossos pensamentos, nos enchendo de paz, de luz e de amor, e nos levando à presença do Mestre querido. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Que nós possamos, Jesus, através dos Teus ensinamentos, das Tuas lições de vidas, modificar o nosso íntimo, deixando para trás os nossos vícios, os nossos erros, trilhando nos caminhos que levam a Ti. Que a bondade, a caridade, o amor sejam nossos nortes e nossos guias. Que aonde quer que estejamos possamos semear a Sua palavra através das boas obras e do auxílio fraternal. Agradecidos que estamos a Ti, Mestre, pedimos que nos dê a presença do Pai Criador. Pai, Te agradecemos pelo dom da vida, da encarnação, por tudo que temos e por tudo que somos. Com a prece, Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, vamos elevando os nossos pensamentos em direção ao plano espiritual superior. Vamos pedindo a Jesus e aos seus mensageiros celestes que levem muita luz, paz e amor ao coração de todos os homens. Que as luzes do Evangelho Redentor cheguem a todos os lares terrenos. Todos os homens possam se conectar aos seus anjos da guarda, espíritos superiores e de luz, que possam fortalecer os seus corações, seus sentimentos, que possam modificar as suas tendências, passando a auxiliar aqueles que sofrem em leitos de dor, aqueles que precisam de consolação, aqueles que precisam de uma palavra amiga e até mesmo do alimento material, Senhor. Que nós sejamos, Mestre, discípulos que sigam os seus passos, o seu caminho, para que possamos transformar o mundo à nossa volta. De modo que agradecido, então, por todo esse carinho e proteção, passamos a leitura do Evangelho no lar, rogando ao Pai e a Ti, Mestre, muita proteção em nosso lar. Graças a Deus e graças a Jesus. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio.
Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes, pelas dificuldades que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que os desesperariam em outra circunstância, é evidente que essa força, que os coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que, sem ela, os sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que se pode chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, têm sempre uma causa por um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê fim para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu fim senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas numa palavra, são as maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para se esforçarem em provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma outra coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula, em grande número, o pensamento ao suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido resignado sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais dolorido, que se engana, se crê, em se matando, ir mais depressa ao céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna, no outro mundo, aos objetos das suas feições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Também o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Em se comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Bom, para quem acredita no Espiritismo,
e acredita na reencarnação como forma de elevação da alma, pois é por meio da reencarnação que nós vamos adquirindo sucessivas experiências para que um dia possamos estar habilitados efetivamente a morar num plano mais feliz, o suicídio é terrível. Terrível porque é o pior crime que se pode cometer uma pessoa contra si mesma, malferindo as leis de Deus. Deus não deu a vida para que você atirasse. E quando nós fazemos isso, conscientemente, o que acontece habitualmente é que nós passamos depois por um período de muita dificuldade até a gente reencontrar o reequilíbrio necessário para voltar a progredir. São muitas, às vezes, as novas reencarnações necessárias para que o espírito se regenere, se fortaleça e passe a progredir depois de um suicídio. Quando você é espírita, se tem uma certeza clara de que a vida continua, uma fé nesse sentido. E a partir do momento que você sabe que a vida continua, que você depende de encarnações para evoluir, a partir do momento em que você retira a sua vida, o que você vai estar fazendo é dar um passo para trás. Você perdeu uma oportunidade de transformação moral e de elevação espiritual, sem contar nas consequências que disso acontece, porque o suicídio deixa marcas no espírito, que somente se dissipam depois de outras encarnações em que o espírito repara esse crime cometido contra si mesmo. Então, que a gente tenha sempre isso em mente, né? Que o suicídio não resolve nenhum dos nossos problemas. Se nós assim agirmos, nós vamos passar para o plano espiritual em dificuldades tremendas, porque ao invés de tirar nossa vida, nós vamos apenas mudar de plano. Muitas vezes, por conta do desequilíbrio gerado pelo suicídio, nós vamos para planos mais difíceis, de sombra, por assim dizer, até que a gente consiga voltar a entender o que fizemos e merecermos, por misericórdia divina, uma nova oportunidade, de modo que nós não devemos nem cometer e muito menos estimular alguém a fazer o suicídio, porque aquele que estimula o suicídio também está praticando um crime muito mais grave, né, porque está acabando ou auxiliando, né, uma pessoa a acabar com uma vida. E isso faz parte, inclusive, dos 10 mandamentos que são aceitos por todas as religiões. Não matarás. E não fará ao seu próximo aquilo que você não quer que faça a si mesmo. Então, quando soubermos de alguém que esteja pensando no suicídio, nós devemos fazer, antes de mais nada, muita oração pela pessoa, orientá-la a fazer muita oração, procurar pelo apoio espiritual e também procurar pelo apoio, por assim dizer, de profissionais que tenham condições de detectar se a pessoa está passando por uma depressão ou um outro problema até mais grave, para que diante disso ela se trate e tenha chances efetivas de evoluir nesse plano. Então, eu fico por aqui no dia de hoje. Tenham todos uma ótima semana e estejam todos na paz de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus.